boa tarde a todos que estão presentes à Casa de Leon Denis. Boa tarde aos companheiros que nos acompanham pela internet, pelo portal da casa, pela Sala Espiritismo Net Brasil. Que todos nós, numa troca contínua, numa troca constante, possamos aprender um pouquinho mais, nos enriquecer um pouquinho mais nessa tarde. E que Deus nos ajude sempre. Falar de sentimento é uma coisa assim um pouquinho complicada, né? Então que a gente tenha sempre em mente o respeito ao sentimento do outro, o respeito à dificuldade do outro na nossa trajetória. Muitas vezes já nos pegamos falando assim: puxa, por mais que eu tente, eu não consigo ir com a cara de fulano de tal. Por mais que eu tente, por mais que eu reze, eu não consigo ir com a cara de fulano de tal. Outras vezes dizemos assim: puxa, que coisa, né? Parece que eu te conheço há tanto tempo e acabei de te conhecer agora. Outras vezes dizemos assim: não adianta. Meu santo não vai com o dele de forma alguma, não cruza. Pertencemos a colônias espirituais diferentes. Viemos de colônias espirituais diferentes. Lê do engano, né? Viemos todos do mesmo lugar, mas acreditamos desse jeito. E outras vezes dizemos assim: puxa vida, mas eu gosto tanto de fulano. Sabe, eu acho que é uma questão de pele. Sabe, é questão de pele. Quando a gente gosta mesmo, a gente sente na pele, sente uma energia diferente, sente uma circulação diferente, parece que o sangue circula mais rapidamente, levando mais energia a todas as nossas células. E nos esquecemos nesse detalhe, de um pequenino detalhe, aliás, nessa história nos esquecemos de uma coisa: somos espíritos eternos, momentaneamente neste corpo material, mas com várias experiências anteriores. Experiências que, graças a Deus, não nos lembramos. Porque se lembrássemos seria um pouquinho mais difícil, né? Então não nos lembramos. Então, com certeza, já devemos ter aprontado, né, para com várias pessoas em vários momentos das nossas existências. Porque a partir do momento, como também devemos ter sido assim extremamente educados, extremamente amáveis para com outras pessoas, né? Temos os dois lados. Porque a gente não pode esquecer que quando se toca em qualquer assunto, a partir do momento que toque o meu centro de interesse, que vai tocar diretamente o meu centro de interesse, que vai tocar lá aquela minha feridinha de uma forma mais profunda. Muitas vezes, todo um conhecimento que eu tenha, ou todo um comportamento que eu tenha diante de uma determinada situação, a partir do momento em que eu vejo o meu centro de interesse contrariado, eu começo a pensar de maneira diferente, né? Então, todo mundo e todos são pessoas excelentes, desde que não me contrariem. Me contrariou, a coisa não fica muito boa, a coisa não fica muito bem, né? Então, viemos todos da mesma colônia, não tem a colônia A ou a colônia B. Estamos todos, neste momento, neste planeta, precisando trabalhar determinadas facetas do nosso espírito. Então, estamos no lugar certo. Estamos com a família certa, estamos com os colegas de trabalho corretos, estamos com os companheiros de grupo social corretos, está tudo direitinho. Mas sempre nos perguntamos assim: não é possível, eu não posso ter escolhido casar com fulano ou casar com Beltrano. Eu não posso ter escolhido viver a minha vida ao lado de uma pessoa pela qual não me é simpática. Não consigo levar uma conversa à frente, eu não consigo levar um projeto à frente. Não é possível. Eu não iria escolher construir a minha vida ao lado de uma pessoa que eu não tenha um grau de simpatia tão grande assim. Teve erro nisso aí. Trocaram. Eu fui trocado, né? Trocaram os meus papéis. Na hora de eu reencarnar, trocaram os meus papéis, né?
E assim tudo. É o chefe que é chato, é o colega de trabalho que é implicante, é o outro que deseja sempre boicotar o meu trabalho, não permitir que o meu trabalho aconteça de uma forma mais esclarecida, né? E a gente vai vivendo todas essas situações. Certa vez eu ouvi de uma companheira da casa, numa palestra que ela fez, uma história, que eu não sei de que livro ela retirou isso, né? Ou se ela ouviu, eu não sei dizer. Em que era assim, um casal que tinha levado o casamento até o final da existência, com uma série de dificuldades. Um reclamando do outro, cada um reclamando de si, né? Mas levaram o casamento até o final da sua existência. Um desencarnou, o outro desencarnou, o tempo passou. E no momento em que eles estavam fazendo a sua programação reencarnatória, para voltar ao planeta, voltar às lides terrenas, ele percebe que ele voltaria, né, casado com aquela mesma mulher. E na hora que ele percebe isso, ele fala assim, mas não é possível. Eu vou ter que voltar casado com ela? Não é possível. Eu aguentei tudo até o fim. Eu não reclamei. Eu abri mão de uma série de coisas. Eu não reclamei de nada. Eu vou ter que voltar casado com ela? Não é justo uma coisa dessa. Aí o mentor espiritual falou para ele, pois é, mas você vai precisar voltar casado com ela sim. Sabe? Por quê? Porque a lei é de amor. Ninguém quer ser aturado. Todo mundo quer ser amado. Você aturou. Então, agora você precisa aprender a amar. Então, você vai retornar para você poder aprender a amar, né? Aí a gente para e pensa, meu Deus do céu, já vou deixar essa dívida para a próxima, como é que vai ser isso, né? Vai ser um pouquinho complicado. Por isso que a gente tem, muitas vezes, na família da gente, né, aquela pessoa complicada. Às vezes é o marido, às vezes é o filho, às vezes é a mãe, às vezes é o pai. Né? Às vezes, a criança que chega ao nosso lar, e é sempre bom a chegada da criança ao nosso lar, dá sempre uma motivação, dá sempre um gás diferente para as nossas vidas. Né? Muitas vezes aquela criança, os pais, depois de algum tempo, olham para ela e dizem assim, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo? Eu sinto um antagonismo para com aquela criança tão grande. E muitas vezes os filhos também sentem esse antagonismo para com os pais. Mas vamos pensar direitinho. Qual é a instituição terrena na qual a gente pode olhar para o outro, que por mais senões que existam, por mais situações que a gente olhe e diga, é um antagonismo tão grande, mas aonde a gente ama incondicionalmente? Não é a família? Não é a casa da gente? Não é o lar? É ali que a gente ama incondicionalmente. O filho do meu vizinho pode apresentar as mesmas características, o mesmo comportamento que o meu filho apresenta. Ele pode ser teimoso, ele pode ser malcriado, ele pode ser tudo. O filho do vizinho é isso. Ele é teimoso, ele é malcriado. O meu não. O meu tem um temperamento extremamente forte. Tem uma personalidade marcante. O meu filho tem personalidade. O meu sobrinho, o meu neto, eles têm personalidade. Eles sabem se impor diante da vida. Né? Eles não se curvam diante da vida assim por nada. Eles lutam pelo seu espaço. O filho do vizinho, não. O filho do vizinho, a mãe não sabe educar. A mãe não dá limite. O pai passa a mão na cabeça e faz tudo o que ele quer. Então, se torna o quê? Se torna esse jovem que muitas vezes não é muito desejado. Né? Não acontece isso com a gente? Será que é só o meu vizinho que é assim, o meu filho que é diferente? Não acontece isso com a gente? Acontece com a gente. A gente não percebe na família, naquela criança pequenininha, naquela coisa fofa, naquela coisa rosada, que a gente tem vontade de apertar o tempo todo. Às vezes a gente não percebe a maneira como aquele espírito se apresenta para a gente. Se percebe claramente como ele se apresenta para a gente. Ele mostra a maneira como ele dá o recado, ele apresenta a sua identidade, assim, olha aqui, eu sou assim. Ele não se revela quando tem 18 anos, nem 17, nem 15, nem 20, nem 30, nem 40. Ele se revela desde pequenininho. É que muitas vezes a gente acha engraçado, a gente acha bonitinho a maneira como ele se comporta, né? Depois a gente começa a dizer que não sabe como é que as coisas acontecem desse jeito.
né? Enquanto eu estava dando aula, quantas vezes eu recebia pais de alunos que diziam assim para mim: professora, eu não aguento com meu filho. Eu não sei o que eu vou fazer com o meu filho. E o filho só tinha 10 anos, 11 anos. Né? E a gente se pergunta, se não aguenta, diz assim: pai, mas você tem que aguentar. Você tem que aguentar com seu filho. O professor tem que aguentar com o aluno e o pai tem que aguentar com o filho. O professor não pode tirar o aluno de sala de aula toda hora para a turma dele ficar mais tranquila e ele poder trabalhar. Né? E o pai tem que aguentar com o filho. Não é responsabilidade? Então tem que aguentar com o filho. Né? Mas não sei como, não sei porquê. Ele é assim mesmo, ele é antipático igual o pai. Ele é assim igual o pai. É o pai. Se é a mãe que está conversando, é o pai que tem culpa. Se é o pai que está conversando, é a mãe que tem culpa. Né? Puxou a mãe, né? Puxou o pai, puxou o avô. É assim mesmo, é igual a eles. Entende? Não tem jeito. E às vezes a gente se pergunta, como é que pode essa criança ter nascido neste lar, onde as pessoas são tão amáveis e ele é tão diferente de todo mundo? Mas é justamente para aprender. É justamente para aprender. A gente renasce, desencarna e torna a nascer e torna a desencarnar. Por quê? Não é para aprender? A gente não precisa aprender? Aprender a lição da humildade, aprender a lição da tolerância, da paciência, da fraternidade. A gente tem que aprender. Nós não somos, definitivamente, nós não somos pessoas simpáticas a todas as outras pessoas. Existem algumas pessoas que nos acham simpáticas e outras pessoas que olham assim: nossa, mas fulano tem um olhar esquisito, né? Ele olha para a gente de forma esquisita, né? E aí uma outra historinha que eu também ouvi aqui de uma outra colega, numa outra palestra, ela dizendo que alguém, né, toda semana trazia o nome para a caixinha de radiação, porque o vizinho tinha um jeito de olhar que, olha só, o olhar dele era uma coisa assim que, sabe, que causava mal, era uma coisa estranha. E outra coisa, a gente sempre acha que o outro é que tem que melhorar. A gente não, né? O outro é que tem que melhorar. Então, trazia constantemente, né? E um belo dia, ela saiu do mercado, ao sair do mercado à noite, ao chegar em casa, pegou as compras, botou no carrinho e foi levar para o apartamento. E quando ela abriu a porta, era justamente o vizinho, o tal vizinho que olhava torto, que olhava de um jeito, que olhava de outro jeito, que estava dentro do elevador com ela, né? E ela ficou assim, tanto quanto reticente, né? Mas cumprimentou, o outro cumprimentou. Aí ele falou: que bom lhe encontrar, eu mudei para cá há algum tempo atrás, e eu estou passando por uma série de problemas, e inclusive eu estou com um problema de estrabismo, que eu não consigo resolver meu problema de estrabismo. Então, o olhar dele, que ela julgava ser um olhar que não era um olhar muito condizente, era apenas um problema que ele tinha na visão e que ele precisava consertar. E ele não teve tempo, não tinha tido tempo de buscar o socorro necessário. E a gente julga e a gente prejulga. Se a pessoa passa por você hoje e te cumprimenta: bom dia, oi, tudo bem, tudo bom? Tá. Se amanhã você cumprimenta e a pessoa passa direto: antipático, passou e nem me olhou, não cumprimentou. Como é que pode uma coisa dessa? Será que a pessoa viu? Será que a pessoa não viu? Eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente desligada das coisas, das situações. Né? Quantas vezes as pessoas passam por isso assim: mas eu te vi em tal lugar assim? Eu não vi ninguém. Quantas vezes, na época que eu trabalhava mesmo, eu trabalhava numa escola que a gente tinha uma ladeira bem grande para subir, até chegar à escola, e quantas vezes eu passava, sempre correndo de uma escola para outra, chegava, passava correndo, entrava, quando chegava na escola, vinha uma colega: poxa, cruzei contigo lá embaixo, você me viu e deixou, você de carro, e deixou eu subir a ladeira sozinha, a pé e coisa e tal. E eu não via a pessoa. Né? Só eu que tenho esse problema, que eu consigo não ver as pessoas que estão ao meu lado. Eu sou distraída, eu sou desligada. O outro não falou comigo porque não quis falar. Então, eu vou prejulgando a ação do outro, eu vou prejulgando o comportamento do outro, querendo justificar o meu comportamento. O que eu quero justificar é o meu comportamento. Você não fala com fulano: não, é muito antipático, não gosto muito de falar, etc. e tal, não é uma pessoa aberta, não é uma pessoa que conversa. Todos nós teremos que ser pessoas extremamente extrovertidas? Não. Mesmo nas situações mais diferentes possíveis, mesmo que a pessoa seja extrovertida, cada um não tem aquele seu dia que é o mau dia,
né? Que a gente diz assim, poxa, hoje acordei com o pé esquerdo, o meu pé dormiu descoberto, dormi com o pé descoberto, hoje não estou num bom dia. Todos nós temos essas situações, todos nós passamos por essas situações. Mas a partir do momento em que eu me vejo contrariado, pronto, acabou. Porque o outro tem que estar sempre sorridente, tem que me enxergar sempre, tem que ser sempre solidário comigo, tem que estar sempre prestando atenção à minha pessoa, para eu poder julgá-lo uma pessoa simpática. Se ele não faz isso, certamente eu não vou julgá-lo assim, de uma forma tão simpática. Né? Então, a gente sabe, quando o Livro dos Espíritos dizem aqui para a gente, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos, que ele diz assim, a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? E os espíritos respondem, dois espíritos não são necessariamente maus por não serem simpáticos. A antipatia pode nascer de uma divergência de ideias, porém, à medida que se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Isso significa crescimento. Isso significa amadurecimento. Se a gente analisar a própria vida da gente, a gente, aos 20 anos, apresenta um tipo de comportamento. Se torna, muitas vezes, mais indiferente à dor do outro. Se torna, muitas vezes, mais exigente com o comportamento do outro. Quando a gente chega aos 30, a gente pensa de uma outra forma, aos 35 de outra, aos 40 de outra, aos 50, aos 60, aos 70. Por quê? Porque os nossos valores também vão mudando de gradação. É a experiência do tempo vivido. O que certamente a gente lutava, né, de unhas e dentes por determinadas verdades, determinadas posições há uns anos atrás, o dia a dia, as dores que a gente passa, os desentendimentos que a gente passa, e mais tarde a gente poder compreender por que determinadas coisas aconteceram, levam a gente a uma reflexão. Então, eu passo a não ser tão exigente quanto eu era, eu passo a não ser tão intolerante quanto eu era, eu passo a não ser tão cobrador como eu era. Né, de eu querer tudo exatamente daquele jeito. Porque a vida te pede posições diferentes dependendo de onde você está. A vida te pede um comportamento diferente dependendo da situação na qual você se encontra. Quando nós lemos lá a escala dos espíritos, que nós vemos lá os espíritos superiores, os espíritos zombeteiros, etc. e tal, né, que a gente vai lendo, vai conseguindo compreender qual a condição de um de outro, muitas vezes a gente diz assim, nossa, mas essa classe de espíritos, a essa classe de espíritos pertence os espíritos tal, 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 mas eu não sou nenhum deles. Não, não sou. Mas isso não significa dizer que eu não possa alcançar o nível em que eles estão no momento. Não existe privilégio na lei divina. Deus não criou alguns espíritos para a felicidade eterna e outros para a infelicidade eterna. Nós precisamos, mais do que nunca, trabalhar por aquilo que nós acreditamos. Se eu quero atingir o nível X, eu tenho que trabalhar por aquele nível. Certamente, esses espíritos trabalharam essas facetas em suas almas e foram muito mais benevolentes em diversas situações. A gente vai aprender. A lei é de progresso, nós somos regidos por uma lei de progresso, somos regidos pela lei de amor. Então, nós vamos aprender a amar, não só aturar, como o companheiro que, quando soube que ia reencarnar para casar com a mesma mulher que ele estava aturando, a gente vai aprender a amar, vai aprender só a aturar, e a gente vai entender que esse amor vai nos levar ao progresso. Porque, olha só, se a gente ama indiscutivelmente alguém, a gente olha esse alguém com um olhar. Né? A gente tem aquele olhar pacificado. Se eu não amo, eu olho com o olhar da crítica. E uma outra companheira nossa da casa, nossa muito querida Lúcia Moreira, uma vez a gente conversando,
até sobre isso, né, sobre simpatias, antipatias, ela fez assim para mim, eu acho que a gente tem que começar a olhar aquelas pessoas que a gente não tem, talvez não tenha uma simpatia muito grande, a gente precisa começar a aprender a olhar com os olhos de quem tem simpatia por eles. Porque ninguém é extremamente ruim que não tenha algo de bom a dar. Ninguém é totalmente bom que não tenha lá o seu cantinho que tem que trabalhar um pouquinho. Mas se eu começo a olhar, é que nem a história do meu vizinho e do meu filho, se eu começo a olhar, né, todas as outras pessoas com o olhar, como se eu estivesse me dirigindo à minha família, eu certamente vou enxergar alguma coisa boa. Não é verdade? Eu vou enxergar alguma coisa boa. Eu vou entender que aquela pessoa, ela é fonte de amor para alguém. E aquela pessoa que a ama vai entender o seu comportamento, vai entender a sua maneira de ser de uma maneira totalmente diferente como eu entendo. Não é verdade? Quem trabalha em desobsessão, quantas vezes se vê na mesa mediúnica chegarem espíritos que são altamente resistentes à conversa, à evangelização, à conversa do doutrinador para com eles, né? E a partir do momento em que a mãe se coloca, que o plano espiritual coloca a mãe diante daqueles espíritos, como eles mudam o seu comportamento, como eles começam a perceber tudo aquilo que se quer falar de uma outra forma, simplesmente pela figura da mãe diante deles. E o que essa mãe, o que essa figura, o que esse espírito que tomou lugar, que foi a mãe daquele outro espírito em uma encarnação, o que ela principalmente tem para doar para ele? O que ela principalmente tem para tocar a sua alma a ponto dele rever o seu comportamento e rever as suas atitudes? Ela tem essencialmente o quê? Amor. Ela tem amor por ele. A mãe tem amor pelo seu filho. Por mais difícil que ele seja, por mais complicado que ele seja, ela tem amor por ele. E quantas vezes vimos isso na mesa mediúnica? O espírito se render ao amor. Então, o que falta a gente nas relações que nós temos com o nosso semelhante, seja ele simpático, seja ele não muito simpático, seja ele o nosso afeto ou seja ele o nosso desafeto, o que a gente tem que trabalhar é o amor da nossa alma. Porque quando a gente trabalha o amor, a vida se torna com uma outra feição. Não é colocar um óculos cor-de-rosa e achar que está tudo maravilhoso, está tudo bom, está tudo tranquilo, não, tudo mudou, estou vendo arco-íris, não. Mas é eu poder entender a dificuldade do outro, a dificuldade que está à minha frente, para reagir de uma determinada forma numa situação específica. Quem pode dizer, quem disse que a minha maneira de pensar é a melhor maneira de pensar? Será que se eu estivesse no lugar da pessoa que tem atitudes com as quais eu não concordo, será que eu agiria de maneira diferente? Será que eu faria de maneira diferente? Como será a nossa atuação diante de situações de que a gente critica em quem está ao nosso lado? Né? Dizia meu pai, você quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal junto. Vai comer 1 quilo de sal junto, 1 quilo de sal custa acabar, não custa acabar? E a gente vai poder ter o quê? O dia a dia para poder conhecer. Muitas vezes as reações das pessoas estão de acordo com aquilo que elas podem fazer. Isso não significa desamor. Isso não significa desinteresse. Isso não significa não gostar ou não ter simpatia por alguém. É o que ela pode fazer. Ela não pode fazer diferente. Ela não consegue fazer diferente. Ela não consegue falar de maneira diferente. Ela não consegue se abrir de maneira diferente. Então, ela vai passar o recado dela de acordo com aquilo que ela pode. Isso significa que ela seja ruim, ou que ela esteja errada, ou que ela esteja certa, ou que ela esteja assim, ou que ela esteja assada? Não. É apenas o jeito de ser. É apenas o nosso jeito de ser. Eu tenho um jeito de ser e que eu preciso ser respeitada. Mas o meu companheiro ao meu lado tem um jeito de ser que também precisa ser respeitado. Então, quando eu falo em simpatia, quando eu falo em antipatia, eu estou falando basicamente em amor. E Emmanuel traz para a gente aqui no livro
o Consolador, na pergunta 173, quando ele nos fala de afeição, pergunta assim a ele: como devemos entender a simpatia e a antipatia? E vem como resposta: a simpatia ou antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares de cada um, e quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Então, eu preciso olhar essas questões dessa maneira. É assim? É assim. Ah, meu marido é complicado. Ele é assim. Ele é complicado. Eu não gostei dele. Eu não procurei ele para casar. A minha mulher é complicada. Eu não gostou dela. Não procurou ela para casar. Não quis construir uma vida em comum. Então, agora, gostar do que é fácil é muito fácil. Gostar do que combina com a gente é muito fácil. Eu preciso aprender a gostar, a entender e a desenvolver o meu amor por aquilo que eu não consigo compreender muito bem. Então, eu preciso desenvolver isso em mim. Então, eu não escolhi fulano de tal, eu não escolhi Beltrano, eu não escolhi trabalhar nessa profissão, eu não escolhi trabalhar naquela profissão. Eu não escolhi levar a minha vida desse jeito. Então, eu tenho que tentar entender as pessoas que estão à minha volta. Eu não posso dizer que o meu mentor espiritual, meu anjo da guarda, estava de férias quando eu fiz o meu plano reencarnatório, não me chamou a atenção, não disse para mim: olha, isso aqui é uma situação difícil, isso aqui vai ser uma situação tanto quanto complicada. Você está pronto para você poder assumir essa responsabilidade? Porque nós temos livre-arbítrio dentro do estilo de prova que nós queremos ultrapassar. Você está pronto para você poder superar essa dificuldade, superar essa situação? Não, eu estou pronto. A gente nem precisa ir lá no plano espiritual. A gente não faz isso na nossa vida de encarnado? Não é? A gente não faz isso? Nas relações difíceis a gente não faz isso? Quando a gente, voltando a isso que eu acho que exemplifica bem, quando você está apaixonado por alguém, por mais difícil seja a pessoa, você diz: ah, mas ele é tão bonzinho, ah, mas ele vai mudar, eu tenho certeza que ele vai mudar, eu tenho certeza que ele vai compreender, o tempo vai mudar, com o casamento isso vai mudar. A gente não faz isso, a gente não pensa isso, porque é muito fácil a gente ter as nossas posições, cada um na sua casa. Não é verdade? Quando a gente está junto, quando bota escova de dente junto, né? Quando dorme junto, quando acorda junto, é que a gente vê que as coisas não são bem assim. Porque coisas do nosso comportamento que a gente não conhece, o outro não conhece, não vão incomodar ele. Vão incomodar você. Mas a partir do momento que você está junto, aí tudo incomoda. Se apertou o tubo da pasta de dente pelo meio errado, incomoda. Se deixou a garrafa de água vazia na geladeira, incomoda. Né? Se deixou o sapato na porta da entrada, espalhou o sapato pela casa toda, incomoda. Se usou todos os copos que estavam no armário, deixou tudo em cima da pia, incomoda. Agora, enquanto ele está lá na casa dele, eu estou na minha casa, nada disso está trazendo nenhum incômodo para mim. Eu não sei como é que é, né? Mas se está junto, então eu preciso tentar modificar isso. E a gente não tem essa atitude, muitas vezes, né? Não, vai dar jeito, eu vou dar jeito. Aí, na hora do dar jeito, na hora do consertar, na hora do edificar, aí a gente reclama. Ah, não é possível. Tua falange é diferente da minha, não é possível. Entende? A gente veio de falange diferente, porque nunca viu uma pessoa prometer ser de um jeito e agora se apresentar de outro jeito. Não, é o que é. É que a gente só conhece com o dia a dia. A gente não conhece de outra forma. A gente precisa viver e conviver. A gente vive e convive com os familiares, a gente vive e convive com o ambiente de trabalho, a gente vive e convive na casa espírita, a gente vive e convive em todos os lugares. E a gente vai começando a aprender os outros. Então, a gente não pode, de forma alguma, achar que eu tenho a fórmula mágica, eu tenho a varinha de condom, vou fazer pim, pronto, fulano vai ficar assim ou vai ficar assado. Eu preciso fazer a varinha de condom em mim, né? Preciso bater em mim, pim,
E olha só, você tem que começar a trabalhar as tuas questões para você poder encarar a vida de uma outra forma. Não é verdade? E a gente fica naquela posição, sabe, do que fulano não é simpático, da coluna é diferente, etc. e tal. Arranjando situações para justificar a nossa posição. Que na realidade a gente faz isso. E a gente arranja desculpas perfeitas, que vão encaixar perfeitamente naquele nosso comportamento. Ah, mas eu ajo desta forma porque fulano faz assim, porque fulano faz assado. Tá, eu sei que ele faz assim, mas eu não posso fazer diferente? Eu posso fazer diferente. Né? Mas eu quero sempre que o outro mude. E por mais que a gente corra, por mais que a gente dê volta, que vá para um lado e vai para o outro, a gente vai cair eternamente no velho, antigo, novo, novíssimo, né? na mesma questão. Conhece-te a ti mesmo. Não tem outra saída. Se eu quero uma sociedade mais justa, eu preciso me tornar uma pessoa mais justa. Se eu quero uma sociedade mais fraterna, eu preciso me tornar uma pessoa mais fraterna. Porque eu faço parte dessa sociedade. Essa sociedade não está fora de mim. Entende? Essa sociedade não está lá fora. Eu não posso dizer o mundo não tem jeito. O mundo está perdido. Eu faço parte do mundo. Então eu também estou perdida. O mundo não tem conserto. Então eu também não tenho conserto. E eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Jesus não chega para a gente e diz assim, você não tem jeito, você está falido. Você faliu, você não tem como se consertar. Ele chega para a gente e faz isso? Em momento algum. Ele deixa a gente até trabalhar, né? Bota a gente para falar, bota a gente para trabalhar, bota a gente para fazer uma opção de coisa. Para quê? Para a boca que está falando ficar mais pertinho do ouvido que está ouvindo. Né? Bota a gente em situações... E não exige perfeição da gente para fazer nada, não. Exige apenas boa vontade. Ele só nos cobra, é maneira de dizer, né? A gente só precisa ter boa vontade, que ele não nos cobra absolutamente nada. Porque se você não quiser fazer, você também não faz. Ele nos dá a possibilidade e nos pede apenas que se tenha boa vontade. Mas se eu digo, mas eu não quero fazer, não estou com vontade de fazer, não quero fazer nada, eu não quero fazer nada para ninguém, eu não quero ser fraterna com ninguém, não quero fazer nada para ninguém, a pessoa não pode agir dessa forma? Pode. Mas ela não vai te reclamar depois, se de repente as pessoas que estão à volta dela também não vão fazer. A vida devolve para a gente exatamente aquilo que a gente dá à vida. Não é? E muitas vezes, e aqui no Livro dos Espíritos também, Kardec pergunta, quando ele nos fala dos esquecimentos, né? Diz assim, a simpatia terá sempre por princípio um comportamento anterior? Não. Dois espíritos que se agradam mutuamente, naturalmente se procuram, sem que se tenham conhecimento como homem. E mais à frente ele fala do esquecimento, né? A gente não pode se reconhecer. Eu não posso reconhecer aquele espírito que é simpático, aquele espírito que é antipático a mim. A gente já parou para pensar nisso quando a gente fala em conhecimento do passado? Se a gente tivesse o conhecimento de que a pessoa que está ao meu lado, numa outra encarnação, foi aquela criatura, ou vice-versa também, né, que eu prejudiquei, ou aquela criatura que me prejudicou, será que eu teria como encarar determinadas situações e ultrapassar outras tantas situações, se eu soubesse que do meu lado está alguém que me prejudicou tremendamente em outras vidas? A gente não consegue fazer isso nessa. Se alguém me faz alguma coisa que me prejudicou agora, você diz assim, eu não quero mais olhar para fulano, nem pelo buraco da agulha eu quero poder enxergar fulano de tal. Eu quero distância de fulano de tal, porque você sabia? Porque no dia tal, do ano tal, a tantas horas, lembra daquela vez lá em 1940 alguma coisa, lá em 1960 alguma coisa, porque fulano fez assim, porque ele fez assim, assim. E você acha que agora eu vou, entende? Eu vou me aproximar dessa pessoa, vou me aproximar dele agora? A gente não faz isso? Faz.
Atualmente não tenho feito muito não, mas de vez em quando, sabe, quando o homem velho, né, quando a mulher velha toma a frente assim do corpo, sabe, vem esses pensamentos, a gente para assim, olha, para por aí, pode parar por aí, porque a coisa não é desse jeito não. Você lê, você estuda, você conhece, você ouve, então a coisa não é desse jeito não. Vamos botar essa mulher velha mais adormecida aí, vamos tratar de trabalhar determinados aspectos, né? Mas a gente não faz isso. Você lembra porque fulano fez isso? A vida dá voltas. Né? A gente está falando assim, a vida dá voltas. Quando dobrar a esquina, o que será que vai acontecer quando dobrar a esquina? Né? A gente faz isso considerando a nossa vida atual, o nosso momento atual, nesse momento dessa encarnação. Que fará quando a gente vai pegar as coisas lá de trás de outras encarnações. Então, será que eu teria condições de viver sorrindo, amando, abraçando aquele espírito que está ao meu lado, seja em que posição for, familiar, de trabalho, onde quer que seja, que eu tenho certeza que eu tenho conhecimento que me prejudicou em outras vidas? Como é que eu trataria? Eu trataria de meu querido, com carinho, daria bateria nas costas, vem para cá, senta do meu lado, vamos fazer. Dificilmente a gente faria assim. Dificilmente a gente faria assim. O corpo material nos esconde, nos protege dessas situações. Né? O corpo material deixa isso tudo escondidinho lá, para que a gente possa trabalhar na medida das nossas possibilidades. Aí a gente sente uma coisa, sente outra coisa, aí a mediunidade começa a pipocar, aí começa uma coisa aqui, começa outra coisa aqui, a gente vem parar na casa espírita, vem estudar a doutrina espírita para poder entender que aquele pelo qual eu não tenho uma simpatia tão grande não é mal, não é um mau espírito. Aquele outro pelo qual a minha simpatia é mais ou menos também não é ruim, porque eu também sou assim. Porque aos olhos deles, talvez, eu também não seja aquela pessoa que eu acho que eu sou. Talvez eu não seja. Talvez olhem assim, pô, mas você está vendo só como é que ela é? Fala assim, fala isso, fala aquilo outro, né? Então, se eu preciso da benevolência dos outros para comigo, eu preciso ser benevolente para com os outros também. Eu preciso dessa benevolência. Eu preciso desse perdão, eu preciso dessa compreensão. Porque se eu não tivesse alguém que me compreendesse, alguém que perdoasse as minhas falhas, alguém que perdoasse os meus erros, como seria a vida? A vida seria insuportável. Então, todos nós estamos numa mesma engrenagem. Se num teclado, ia falar teclado de máquina de escrever, mas já não tem mais máquina de escrever, né? Se num teclado, já foi alguns anos atrás, se num teclado de um computador, uma letra, uma teclinha lá, uma letra esteja falhando, será que a gente consegue passar a mensagem que a gente quer com uma teclinha lá que está faltando? Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos numa situação em que uns precisam dos outros. A gente precisa dar a mão àquelas pessoas que têm mais dificuldades. Se a gente já tem um nível de compreensão maior, a gente precisa dar a mão àquele que ainda não compreende. Como a gente precisa de quem tem uma compreensão maior, de quem tem um conhecimento maior, que estenda a mão para a gente também. Então, é uma via de mão dupla. Eu preciso da compreensão e eu preciso ser compreendido. Então, se alguém acima me estende a mão, me estende os braços para que eu possa continuar a minha jornada, eu também preciso compreender que eu preciso estender a mão para quem está abaixo de mim. Dizer, vem comigo, companheiro, vamos embora. É difícil? É difícil. Está complicado? Está complicado. Mas eu estou junto contigo. Eu estou junto com você. Porque eu gosto quando alguém faz isso comigo. Eu gosto quando alguém diz assim, olha só, você não está agindo da maneira correta. Você poderia agir assim, 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 você está agindo da maneira errada. Então, chega para o companheiro e fala, olha só, companheiro, a gente precisa rever determinadas coisas. Chegar para o companheiro e dizer, olha, me desculpe, eu errei. Eu não agi direito com você. Eu tive cá determinadas situações em que eu não agi direito com você. Me desculpe. Sabe? Me desculpa, eu agi errado. Eu não estou me diminuindo, eu não vou estar
como é que se diz assim, entregando a minha condição psicológica para alguém. Eu não vou estar me colocando à disposição do outro, nas mãos do outro. Eu apenas estou sendo sincero. Você me desculpe, eu errei. Eu errei no pensamento em relação a você, eu errei no julgamento em relação a você, eu errei em todo um nível de conhecimento que eu pude traçar, uma historinha que eu criei na minha mente acerca de você. Você me desculpa, eu errei. A gente precisa ter essa capacidade de chegar e dizer assim, olha, desculpa, não foi bem assim. Não me interprete mal, não foi dessa maneira que eu queria agir com você. Eu preciso compreender que cada um dá aquilo que pode. Ele dá aquilo que pode. Uns chegam e dizem assim, fulano, eu te amo, eu te adoro, eu abraço, beija, chamega, dá fungada no pescoço. Chega. O outro não consegue fazer isso. E não quer dizer que ele não te ame. Não quer dizer que ele seja antipático a você. É a maneira de ser. E eu preciso respeitar isso. Para ser respeitado nas minhas posições também. Então, o que eu faço quando eu percebo, o que eu preciso fazer quando eu perceber que eu tenho alguém que não me inspira tanta simpatia assim? É como falou lá a Lúcia Moreira conversando com a gente. Olhe com o olhar de quem o ama. Se você olhar com os olhos de quem o ama, você vai conseguir compreender, vai conseguir descobrir uma série de coisas tão boas naquela criatura que você certamente vai começar a substituir o teu conhecimento, o teu julgamento e o teu sentimento em relação a ele. Então, preciso olhar com os olhos de quem o ama, porque é assim que Deus me olha, é assim que Jesus me olha. Ele me olha com os olhos de quem ama. É assim que esses amigos espirituais que estão ao nosso lado desde há muitos e muitas encarnações, que apostam na gente, que estão ao nosso lado, que nos guiam durante o processo da reencarnação e que estão conosco durante a reencarnação inteira, é assim que eles olham. Eles nos olham com os olhos do amor. Não nos olham com o olhar da dúvida, com o olhar da incriminação. Eles nos olham com os olhos do amor. Então, eu preciso desenvolver o meu olhar de amor. Eu preciso fazer com que todo o ensinamento que eu tenho, que a doutrina espírita traz para mim, que Jesus trouxe para todos nós, eu preciso vivenciar. Como nos diz Leon Denis, lá se não me engano, no livro No Problema do Ser, Destino da Dor. Não basta crer e saber, é preciso viver a sua crença. Crer e saber não basta. Eu tenho que experimentar, eu tenho que viver a minha crença. Eu não preciso ser morna no sentir. Eu preciso ter calor no sentir. Eu posso não demonstrar, mas eu preciso ter calor no sentir. Calor na afetividade, calor no coração. Então, nós chegamos no momento em que nós precisamos justamente isso, vivenciar a nossa crença. Vivenciar o amor que Jesus nos trouxe e nos ensinou através de múltiplos exemplos. E que a gente percebe esse amor e que a gente percebe essas situações no nosso dia a dia. É só a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que a gente vai perceber a ação desses espíritos amigos na nossa existência, na nossa vida. Então, o que a gente precisa é desenvolver esse amor. É saber que nós somos amparados em tempo integral. Mentor espiritual não tira licença-prêmio, ele está em tempo integral com a gente. Ele não tira férias, ele está lá em tempo integral com a gente. Porque se ele tirasse férias, se ele tivesse licença-prêmio, 30 dias de férias, a gente estava perdido, a gente estava mal, não é verdade? Então eu preciso confiar, acima de tudo confiar, a não ter medo das situações que eu vou me envolver, porque eu confio. Eu confio. Temer para quê? Né? Eu tenho uma doutrina que me esclarece, eu tenho uma doutrina que me acalenta, eu tenho uma doutrina, numa mensagem de Cair Barchuto, se eu não me engano, no livro Vozes do Além, se eu não me engano é nesse livro, não tem de, quando ele diz, a doutrina espírita te faculta engolir sofrimento com um sorriso nos lábios. Eu acho que é Vozes do Além, eu não tenho certeza disso. Né? Ela te faculta a engolir o sofrimento com um sorriso nos lábios. E ela nos faculta isso.
porque ela nos mostra que nada é eterno, como a deusa colocou no depoimento dela. Nada é eterno, tudo é transitório. O amor de Cristo por nós, o amor de Deus por nós, é maior do que qualquer coisa. Então, nada é eterno, tudo é transitório. Então, eu tenho uma doutrina que me esclarece, eu tenho uma doutrina que me acalenta, eu tenho uma doutrina que mostra que eu não sou esse momento aqui, que eu existia antes e que eu vou existir depois. Que me mostra, né, que eu tenho a possibilidade de resgatar os meus afetos, de eu poder me ressarcir com esses meus desafetos e dizer, vem cá, eu sou querido, você é querido ao meu coração, você faz bem ao meu coração, você é amado pelo meu coração. Ela me faculta isso, ela me mostra isso, ela me mostra que eu não tenho penas eternas, que não existem penas eternas. Eu não estou fadado ao sofrimento, muito pelo contrário, estou fadado à luz, eu estou fadado ao amor, eu estou fadado à perfeição, estou fadado à felicidade. Então eu vou temer o quê? Eu vou ter medo de quê? Eu vou ficar criando situações que dificultem a minha vida, por quê? Eu vou olhar torto para o outro, por quê? Eu olho, mas eu tenho que parar para pensar por que eu estou olhando torto. Cada vez que eu estiver olhando torto, eu tenho que parar para lembrar disso tudo, né? Então eu preciso confiar. Se eu confio, eu não tenho do que duvidar. Eu não tenho do que temer. Eu não tenho do que esperar que não seja o resultado melhor possível. Então que a gente possa confiar, que a gente possa aprender principalmente a amar. Amar como Cristo nos amou, como Cristo nos ama, dizendo para você, você não é uma ovelha perdida. Você não está isento do carinho e do amor dos outros. Você é o meu tutelado. Você está sob a minha égide, você está sob a minha proteção. Então você é um filho amado e todos os outros serão também. Que Jesus nos ajude, nos ampare e nos fortaleça sempre a vencer as dificuldades que muitas vezes nós arranjamos no nosso dia a dia. Muito obrigada.